Então, agora sim, bom dia oficialmente, meninas, no nosso encontro, né, do Ler aqui da Coragem de Não Agradar. Esse encontro, eu acho que é o sexto ou sétimo, já tá me perdendo nas contas. Acho que deve estar por aí, né? Eu tava olhando, a gente já avançou bem no livro, né? Quando você pega o livro Esse é o físico, sétimo. é o sétimo, obrigada, Viviane. A gente avançou bem já, né? Tá quase já no final dele, assim. Eu acho que a forma como a Vivi dividiu ficou bem bom, porque a gente consegue explorar bem o livro, né? E é um livro que realmente, assim, cada capítulo ele traz um chacoalhão, uns desconfortos, né? Então vamos começar. E aí talvez a gente pode até se guiar, né? Aquelas perguntinhas que eu coloco. Inclusive, aquilo ali eu pego pela IA. Eu mando para o chat GPT só para vocês saberem, para ajudar a guiar mesmo, assim, né? Eu mando o livro e eu falo, ó, a gente vai estar nesses capítulos, ajuda a trazer algumas reflexões. Né, eu poderia estar fazendo isso também, mas facilita, porque aí você vai direcionando, né? Então a gente vai vendo algumas coisas que são boas da IA, né? Dá para trazer um norte nas trocas. E aí a gente pode ir pelos capítulos, né? Para ter uma linha assim, de raciocínio. Que aí o primeiro capítulo ele fala, né? Você dá as cartas nos relacionamentos interpessoais. Essa parte? Peraí, é isso mesmo. E aí, meninas, inclusive eu li hoje de manhã, né? Aqui ele traz aqui essa questão sobre dar as cartas no sentido de assumir as responsabilidades, né? O que ficou para vocês aí? O que vocês gostariam de trazer? O que se recordam? Se não se Tem recordam? uma, tem uma entrada aqui, antes dessa página, na 152. No Hum. final, eu acho que ali ele fecha com chave de ouro, que é: a coragem de ser feliz também inclui a coragem de ser detestado e de agir sem se preocupar em satisfazer as expectativas dos outros. Quando você adquire essa coragem, seus relacionamentos ganham uma nova leveza. Eu achei assim essa colocação dele muito reflexiva, né? Porque a gente tem uma cultura de querer agradar a todos, inclusive ele fala isso aqui no tempo todo, né? E é muito difícil, é um enraizamento muito forte, né? Gostaria que vocês falassem sobre isso. É porque eu penso assim, eu não sei vocês, eu falo da minha experiência pessoal, não é nem, eu vejo que a gente já vai aprendendo assim, né? Porque de alguma forma as pessoas que, né, nos educaram também aprenderam dessa forma, principalmente as mulheres. Então esse lance de servir aos outros, agradar todo mundo, e ainda vem essa questão do próprio reconhecimento, né, do outro em relação ao que você está fazendo por ele, né? Então aquele sentimento que daí até o aluno fala, né, de amar e ser amado, a gente busca, né, essas afeições. Eu acho legal quando ele fala mais para frente, não vou avançar muito, mas não tem como não avançar, que ele fala dessa visão autocentrada, né, que a gente acha que o autocentrado é aquele que só se importa com você, que, né, só olha para o seu próprio umbigo, mas quando a gente está nesse lugar onde a gente só faz pelo outro, a gente quer o reconhecimento do outro, vem aquela questão do ego, né? Então, assim, quando chegou ali, eu falei, nossa, como boa parte da minha vida eu estava aqui. Parte, obviamente, tem, acho que essa construção, que é levado a gente a sempre, né, tá agradando a todo mundo, e parte é nossa mesmo, né? Depois chega um dado momento que você começa a ir atrás de conhecimento, do seu autoconhecimento, e você vai vendo que, né, eu percebo essas oscilações, né, entre estar nesse lugar às vezes ainda, e tentando, né, romper com isso, e começar a dizer os nãos para, né, e é aquilo que ele falou, a coragem de não agradar e talvez ser detestado por alguns, mas aí você ser autêntico com você e você realmente, né, encontrar aí talvez mais, né, felicidade, enfim. Mas é isso daí, eu não sei para as demais aqui, né? O que ele traz nesse trecho que você falou, Célia, me traz muito esse ponto que eu trouxe mesmo, né? Por que eu estou fazendo isso, né, em relação ao outro e querer esse reconhecimento do outro? Né? Eu acho que entra nessa parte muito. E aí eu acho que é a parte mais densa. Que eu estou esperando outro que não tenho em mim? Que falta é essa que eu não tenho, né, preenchida dentro de mim, né? E me faz olhar um pouco para esse lugar. E também eu acho que me vem muito também esse lance do que eu aprendi, principalmente com a minha mãe, né? E aí você não pode, né, desagradar os outros. Enfim, eu acho que isso ainda de alguma forma pesa, assim. Você não pode deixar o outro chateado.
Você não pode, né, fazer isso com aquela pessoa, né? Às vezes, assim, vinha aquele peso, e aquela culpa, que foi uma situação que, inclusive, eu passei no final do ano passado, né? Quando eu fui para, eu viajei, fiquei um mês na casa da minha tia, e eu percebi que estava todo momento fazendo as coisas para agradar ela, no sentido um pouco do reconhecimento, em partes, e eu querendo falar não para algumas situações, principalmente o lance da comida, que despertou um gatilho muito grande lá, né? E aí foi onde eu tive um problema de ganho de peso lá. Porque ela estava num momento muito frágil dela, muito vulnerável. Que ela tinha acabado de perder o marido dela, que foi assim, o grande amor da vida dela, viveram mais de 50 anos casados. Então, assim, ela estava num momento muito frágil e a forma dela de dar amor era fazendo comida. Eu só tinha eu na casa. E ela cozinha muito bem, né? Então ela colocava a comida no meu prato, que eu falava, gente, quem tá passando fome aqui, né? Quem mais vai comer? Porque esse prato eu não como em casa, nunca comi. E aí é até engraçado que todo mundo que vai na casa dela sempre engorda. E eu, quando eu fui há 20 anos atrás, foi o contrário, porque a casa estava muito cheia, então eu fugia dela. Porque eu já tinha um lance com o corpo, esse negócio de engordar, emagrecer e tal. Então, assim, eu fugia dela porque ela coloca e ela te força de alguma forma, assim, sabe? E até conta algumas coisas do tipo assim, pra mim ela nunca falou assim, mas pra minha irmã ela falava assim: "Nossa, mas você tá aqui na África, minha tia mora na África do Sul. Olha, as crianças tudo, né, passando fome, né? Aquelas coisas que a gente sabe que existe assim. Então, quando eu cheguei naquele momento, eu queria falar não, porque eu falei, não, gente, eu não como tudo isso, e meu corpo não tá querendo tudo isso. Tava me fazendo até mal, assim, né? Propriedade para falar por mim, você toda essa noite tá falando com você. Oi, Ih, Elaine, você queria falar com a gente? Desculpa, acho que o microfone estava aberto. E aí foi uma situação difícil de falar não, para não desagradá-la, porque eu também queria, né, essa parte mais afetiva, né? Falei, se eu desagrado ela, eu tenho receio do clima que pode ficar. Eu percebi que ela não estava no momento onde talvez trazer essas questões minhas era um momento ideal. Então, essa é aquela coisa meio difícil, assim, porque ela estava num luto muito denso, assim, ela estava até mais depressiva, sem vontade de fazer as coisas. Então, uma coisa tão delicada. Então, a todo momento eu queria ao mesmo tempo acolher ela, servir ela, tipo assim, no sentido de, né, cuidar dela, porque essa era uma das intenções quando eu fui para lá. Mas, ao mesmo tempo, eu percebia que eu queria o reconhecimento dela, de alguma forma, né? Então, foi uma coisa muito maluca, assim. E acabei fazendo coisas que eu não queria, né? Que era eu comer um monte de comida ali o tempo todo. E era o tempo todo. Porque ela não saía muito mais de casa, então eu ficava dentro da casa. E o que ela fazia? Comida, né? Então, sei lá, não sei se respondeu, se até é legal as meninas também falarem a visão delas, mas esse desagradar, eu acho que de fato é o caminho, mas também a gente tem que ter um certo nível de consciência da situação toda, para que a gente não se desagrade, mas também não saia daí também, né, tipo, sabe, sendo aquela pessoa extremamente chata, né, tipo, não sei, porque senão eu acho que todo mundo começa a se afastar, enfim, né, então tem que tomar um certo cuidado nisso também, né. As meninas querem falar alguma coisa a respeito? Elaine, seja bem-vinda, bom dia. Hum. Quietinhas. Senão a gente pode seguir, né? Eu sei que a Célia trouxe um pouquinho do final do último encontro, mas a gente pode ir pela linha, né, dessa questão que ele fala nesse capítulo, né, que eu trouxe antes, que é você dar as cartas nos relacionamentos, onde ele meio que posiciona a gente nesse lugar de protagonismo, um pouco, acho que, da nossa vida, assim, no sentido, né, assuma suas responsabilidades e devolva as tarefas que não são suas para os outros, né? Eu acho que ficou um pouco essa mensagem. Aí eu queria saber de vocês, meninas, o que vocês acharam aí desse capítulo? Alguma coisa que chamou a atenção de vocês? É legal que ele fala aqui, quer ver? Para aproveitar, na página 154, ele fala que a posição teológica adeleriana inverte completamente a interpretação de causa e efeito, né? Ou seja, eu trouxe à tona a lembrança de ter sido espancado porque não quero que o relacionamento com meu pai melhore. Ele traz esse momento, né, da relação dele com o pai dele, que era uma relação muito violenta, tinha, né, enfim, vários abusos do pai. E de alguma forma, ele percebeu que existia, é meio maluco isso, assim, essa responsabilidade dele, né, de não do espancamento, né, eu sou responsável pelo que ele está fazendo, mas da mudança, da postura dele em relação ao pai, né? Viviane quer falar? quero. Obrigada. Eu separei uns pontos aqui, porque é impossível fazer uma leitura e não associar com a minha vida. E esse livro tá calhando, né? Como uma luva. E aí o autor coloca como uma parte da psicologia, da teologia adleriana,
que ele inverte a interpretação de causa e efeito, e ele usa o pai como desculpa para que o relacionamento deles não melhore. Eu falei, pronto, pronto, eu. Eu, Viviane. E mais para frente ele fala um pouco também sobre a distância, como a distância é necessária como uma receita para que a gente consiga resolver os problemas. E eu lembro que a pandemia para mim foi bem importante para essa parada de consciência. Eu acabei buscando ler bastante, me instruir, ter conhecimento e entrei num curso com o professor Plínio Souza, da Clínica Ápice, que eu já tinha ido anteriormente uma palestra sobre constelação. E nas sessões que ele fez, foram todas online, então teve muito esse de você entrar em contato com esse pai que você tinha, que esse pai já foi uma criança, esse pai já foi um bebê, você não sabe como foi a infância dessa criança, você não sabe as privações que ela teve. E as constelações com a professora Cláudia Lança me trouxeram uma outra visão que ele também cita no livro, de fios de emaranhamento, né? Onde são tantas situações que um se priva para beneficiar ou agradar o outro, que esse não agrado a si próprio causa esse emaranhamento. E esse emaranhamento vai circulando todo mundo ali em volta. E como a distância fez parte na minha vida, então o conhecimento você ir buscar e correr atrás, e você parar para as sessões, que as sessões de PNL com ele foram muito fortes. Então a Maria e a Isabel ficavam no cômodo e eu em outro, e eu chorando, não conseguia fazer o que ele pedia. É, foi importante. A distância foi importante para que eu parasse para pensar no assunto. E você não querer entrar em ego. O ego vem de novo. Então, ele é ele, eu sou eu. E até o jovem comenta com o filósofo, né? Ah, então você está separando as coisas? Separando, eu sou eu, o outro é o outro. Aí ele falou que, na verdade, a gente é nós. A gente é todo mundo. E aí ele coloca aqui que no caso dele, ele tinha um relacionamento com os pais instável, a mãe morre, ele tinha um pai melancólico e taciturno. Eu falei, gente, taciturno, eu não conheço essa palavra, fui procurar no dicionário. É um pai calado, um pai calado, né? Que não fala muito, que não tem muita conversa. Aí um outro ponto que eu anotei foi o envolvimento de conversa de verdade em família. Então, quanto isso faz falta no relacionamento desse núcleo, que ele coloca como uma unidade de partícula, a menor unidade da sociedade é a família. Mariana e Isabel também comentam comigo que conversam com os colegas na escola e eles não conversam com os pais, eles chegam, vão cada um para o seu quarto com o seu celular, e os pais vão para o computador, para os seus afazeres, que elas falaram que aqui a gente conversa muito sobre tudo, inclusive as palestras que eu ouço, os livros que eu leio, elas querem ler também, elas ouvem, elas comentam, discutem. Aí, quando ele coloca que ele tentou usar o pai como desculpa para não consertar esse relacionamento, porque ele lembrou que ele apanhava, então esse recordar que o pai batia, mas ele não lembrava do que ele fazia para provocar esse pai. Ele só lembrava que aconteceu muitas vezes. E aí ele sugere que a gente segure a carta, que eu vou tentar melhorar esse relacionamento, ou eu vivo preso em satisfazer desejo do outro, que ele chama de desejos alheios, e o reconhecimento que foi o que a Célia falou. Aí ele coloca de uma ideia errônea, que é a gente tentar se mudar para mudar o outro, que aí seria uma maneira de manipulação da outra pessoa. E ele chamou essa partícula que ele separa
sentido indivisível, que é aquele que não pode dividir, porque ele diz do valor dualista da razão separada da emoção e do corpo separado da mente. Lembrou lá do caso também da estudante de Corá, onde a tensão instala na mente e o corpo reage, que eu vivo isso sempre, ainda não consegui melhorar nem resolver, estou na luta, estou no processo. Aí lembrou também do caso que ele berrou com um garçom, que ele estava tentando separar o eu da emoção, dizendo que, ah, não, foi a emoção, foi ele que me provocou e essa raiva que me fez eu berrar com ele. E, na verdade, quem berra é a gente, não é a nossa emoção. Anotei também, para formar bons relacionamentos é preciso um certo grau de distanciamento. Eu precisei estudar para entender que o que eu tinha sofrido no meu relacionamento conjugal era uma repetição de padrão. Eu precisei entender que aquele pai que eu tinha era o pai possível. E eu consegui entender, depois de muito estudo e muito exercício e muito tudo, que ele fez o que ele podia de melhor. E quem sou eu para julgar? Então, eu acho que quando eu, Viviane, consegui enxergar separado, graças à distância, esse pai que me deu a vida, que eu sou muito grata, e que ele fez o melhor que ele pôde com as condições que ele tinha, aquela Viviane infantil que cobra, porque eu apanhei, porque eu não tive isso, não tive aquilo, ela fica lá e vem a autorresponsabilidade, que é aquela que, a partir de agora, eu como adulta faço por mim o que eu acho que eu preciso, o que eu acho que faltou. E aí ele falou assim que a separação de tarefas é uma forma de pensar que permite desembaraçar os fios complexos de relacionamentos e é uma receita para resolver os problemas interpessoais. Então, ele começa com um capítulo desse jeito, que eu me identifiquei totalmente. Não vou dizer para você que a distância é fácil, não é, mas ela é necessária. Eu lembro que quando teve o divórcio, que tinha, era muita viatura aqui na porta de casa, era muita viatura na porta da escola, era muito processo para eu ir em fórum. Então, foi muito tumulto na minha vida. E aí eu lembro que, como a visita com as crianças era assistida, eu tinha que ir junto, embora tivesse sofrido violência doméstica. Então, assim, ele empurrava a cadeirinha na perna, a coxa ficava toda roxa. E a juíza falou: ele tem o direito de ver as crianças e você vai junto. E era palavrões assim horrorosos. E eu lembro que a psicóloga falou para mim: Vivi, você vai entregar quando tiver que entregar no portão. Você não vai olhar e falar bom dia, e boa tarde para ser xingada e humilhada na frente das crianças. Você vai ter uma certa distância. Não precisa olhar para ele, falar tchau, filhas, fecha o portão e entra. A partir dessa atitude, porque eu falei para ela, não, mas não é isso que eu quero educar minhas filhas, dizendo que eu não cumprimento o pai delas, por exemplo, que é o mínimo que a gente faz com o ser humano. Ela falou, mas no seu caso precisa. Precisa essa distância para que haja primeiro respeito na frente das crianças. Ela até deu um exemplo. Ela falou assim: se você for no shopping com as suas filhas, elas se jogarem no chão, você vai dar trela para isso? O que que você vai fazer? Eu falei: eu vou deixar elas lá e vou andando até elas pararem e me seguirem. É isso que você vai fazer. Você vai não dar trela. Então, a partir do momento que eu abri o portão, falei: tchau, filhas. Elas foram. Os palavrões pararam, as agressões verbais pararam. E aí ela falou: então, agora você vai repetir isso com seu pai. Quando ele vier xingar você, te humilhar, te destratar, aí você fala: licença, pai, e você se retira, a casa é dele. Se ele acha que ele manda, que ele tem que obrigar as pessoas, então assim, ele não vai mudar. Então, não é porque eu vejo as coisas de outro jeito que ele vai mudar, não, ele vai continuar sendo o mesmo. E aí, essa distância na minha vida foi importante para que eu saiba me retirar. E respeitar ele enquanto meu pai. Ele é o meu pai, ele realmente é o dono da casa. E mãe, depois a gente continua a conversa.
Filhas, vamos embora, né? Ah, mas você tem que ficar para me ouvir. Licença, pai. Né? Então, até a bênção que eu pedia, bênção, pai, na entrada, e para ir embora eu pedia bênção, e ele falava assim: vai acontecer um monte de coisa no meio do caminho, porque se suas filhas forem estupradas, a culpa vai ser sua, que você é uma mãe descabeçada, e continuava. A psicóloga falou: você não tem que ouvir isso. Você vai. Começou a agressão, você já. Licença, pai. Você não precisa falar benção na hora da saída. Evita. Evita ser humilhada, destratada na frente das suas filhas. É o vô delas. É o seu pai. Então, vai e visita. O autor, ele coloca que a distância ela é necessária, mas ela não precisa ser muito distante. Você tem que ter um Uhum. convívio. Então, eu vou, eu visito até o momento. Começou, a falta de respeito, eu peço licença e me retiro. E aí, quem fica é que tem que ouvir. Então, quem fica na casa que é a minha mãe, que tem que ouvir tudo. Foi E isso que é, eu e é- fiquei com a minha vida do livro. Nossa, Viviane, olha, eu acho que é incrível, né? Porque você traz isso de uma forma tão, né, clara, né? E assim, primeiro, né, agradecer por dividir, né, as suas questões pessoais aqui com o grupo. Eu sei que não é fácil. E dar os parabéns, né? Porque não é fácil criar esse distanciamento quando existem esses vínculos, né? Que são os pais, então sempre existe aquela ideia assim, a gente não pode desagradar um pai, né? Que, enfim, acho que fica muito enraizado no nosso, né, inconsciente, que vem pela sociedade, vem pela própria criação familiar e às vezes até mesmo da religião, não falando mal da religião, né? Porque eu entendo que família é muito importante, e você vê, né, no próprio livro, o filósofo, ele consegue, né, com essa mudança de postura, que não foi no sentido de manipular, mas porque ele estava se cuidando. A ideia inicial era, eu vou fazer isso por mim. Né? Ele faz essa diferença, o que que é um mudar para manipular o outro e um cuidar, né, mudar para me cuidar. E aí, de algum momento, esse pai, nessa distância que foi criada, ele começa também a sentir essa falta, né? E talvez ele possa ter refletido também na postura dele, e eu acho que essas distâncias são importantes, de fato. Na minha vida também. Nossa, você foi falando, eu fui lembrando de várias situações onde eu precisei me distanciar, porque estava realmente criando aqueles emaranhamentos que ele fala. Então, se a gente tem várias questões e não está conseguindo olhar para elas, a gente precisa criar esse espaço, né? Então, essa distância ela é importante para a gente fazer essa autoanálise e ver, tá fazendo sentido? Porque a minha coragem não agradar, de repente, é falar, não, essa relação não tá legal, né? Porque quando ele mesmo fala dessa questão das relações saudáveis, né? Aquilo que não tá legal, peraí, para e talvez, né, afasta, porque seja o melhor caminho, né? Muito bom. Vivi, você queria falar alguma coisa? A outra Vivi? Eu não sei se. Então, até pegando o que a Viviane colocou, né? Eu até tinha grifado um trecho e que diz, né? Quando falamos de relacionamentos, parece que sempre vem à tona, vem à mente o relacionamento entre duas pessoas ou o nosso relacionamento com o grupo. Mas a verdade é que seu primeiro relacionamento é com você mesmo. Eu acho que essa é a tomada de consciência, né? Do autorrespeito. Porque, claro, viver em situações, né, de relacionamentos abusivos, e não só de relacionamento íntimo, né? A gente pode pensar em relacionamento abusivo profissional, relacionamentos, né, de amizades, e aí acho que o distanciamento realmente é dar um passo atrás e você se olhar. É isso que eu preciso, é isso que eu mereço. E foi como a Viviane colocou muito bem. É aquilo que o outro não tem para dar. E aí você ficar, né? E é um processo difícil e doloroso, porque você aceitar, né, que um pai, ou um marido, ou um filho, não importa, ele não te dá aquilo que você espera, o que você quer, tem um lado aí egoísta e tem um lado também aí doloroso. E aí entra até um ego, né? A pessoa tem que ser do jeito que eu quero. E aí, quando ela não quer aquilo, então é a dose também. O que que é meu e o que que é do outro. E aí é um processo bem difícil, principalmente quando falamos de histórias desde, né, das raízes aí, lá de trás, né, da infância, porque reflete a forma que lidamos com a vida no dia a dia. Vivi, Então, você trouxe.
Pode falar. É interessante isso, né? Quando falamos de relacionamentos, mas primeiro é o nosso relacionamento, como que a gente lida com o outro. E aí eu acho que quando ele fala dessa separação de tarefas, é muito isso, né? O que que é meu e o que que é do outro. E aí, você falando isso dessa relação, né, da gente com a gente mesmo, eu, eu percebo um pouco isso. Até na minha história eu vejo em vários momentos, e enfim, quando a gente não tá bem com a gente mesmo, né, que isso começa a entrar nesse lugar onde a gente joga para o outro as expectativas, né? Aquilo que eu não tô olhando para mim, eu começo a julgar no outro e exigir dele. Então, Sim, isso é daí que vai construindo essas relações não saudáveis, que vão partindo para abusos. Hoje eu falo tranquilamente, teve vários momentos isso em terapia, quando eu olhava e falava, caramba, eu estou abusando agora, né? Porque quando você está numa relação que às vezes o abuso vem do outro, você se torna também. Porque aquilo ali começa a sim, ficar, nossa, né, é terrível, né? Então, esse ponto do livro onde ele traz isso, né, onde a gente começa a esperar que o outro atenda às nossas necessidades, mas de um lugar onde a gente vai pelo ego e não é uma construção de desconstruir primeiro esse ego e enxergar de fato, peraí, isso aqui é meu, mas isso aqui é do outro. E a gente vai entrando nesses emaranhamentos, né? Que a Viviane estava falando, que ele traz um livro. Aí pronto, né? Fica aquela coisa do tipo, que nem quando você pega aquela gaveta que tá cheio de colar e você, né, não tem um separador, e aí você fala, gente, como que eu, sabe, tiro tudo aquilo? Então, nessas horas, por isso que é importante ter alguém fora, aí o psicólogo, né? A Viviane está aqui, para poder ajudar, né? Tipo, a olhar e falar, caramba, aonde eu me meti aqui na minha vida? O que eu fiz aqui, né? Então, esses distanciamentos são muito importantes. Eu percebi aqui na faculdade de psicologia, agora que eu estou indo na reta final, é engraçado que as faculdades, assim, na área da saúde, muitas vezes a gente faz porque a gente está primeiro buscando se melhorar, né? Na nutrição foi isso, eu entrei porque eu tinha as minhas questões, então, totalmente pensando em mim primeiro. E na psicologia a mesma coisa, né? E aí é engraçado que teve vários momentos durante a faculdade, conforme vinha alguma coisa, que eu me distanciava de alguém. Eu falava, não, isso aqui não tá legal. Ou de repente foi um movimento contrário. A pessoa também começou a se distanciar, falei, isso aqui tem que resolver. E aí foi a oportunidade que eu tive, né, na hora de criar esse espaço, de olhar, falar o que que é meu, né? O que que eu tive de responsabilidade, de parcela de, né, de culpa, vamos assim dizer. Eu não gosto dessa palavra culpa, mas né, da responsabilidade mesmo. Mas o que que é do outro? E devolver para esse outro. Ó, esse aqui, eu não. Isso aqui não é meu, esse aqui é teu, né? E é doloroso fazer isso também. É doloroso para o outro, que obviamente não vai gostar, mas também é pra gente, porque às vezes é uma pessoa que a gente tem consideração e gosta. Ainda mais quando é família. E eu tô falando assim, né? Desde família, de amigos, enfim. E aí vem aquele lugar também que a gente olha e fala assim, nossa, por um lado, né, daquela fala, né, a ignorância é uma bênção, mas eu ainda prefiro ter, né, o conhecimento e autoconhecimento, que você vai realmente mudando, vai vindo mais leveza. Eu não sei a Viviane, quando ela falou a história dela, conforme ela foi falando, a sensação que foi trazendo durante a fala dela é que ela tá bem mais leve com tudo isso. Parece que saiu um peso nela das costas, e isso é muito. No livro também, quando ele fala do pai dele, né, quando o pai fala obrigado, que ficou marcado aquilo ali para ele, você fala assim, nossa, acho que na minha vida inteira com meu pai foi a primeira vez que eu ouvi isso dele. Eu acho que aquilo sim, ali valeu pela vida inteira. Tudo bem, era uma forma de reconhecimento também, que eu acho que ele, né, percebeu, mas a mudança da postura do pai, eu acho que esse vínculo que ele traz, ele falou, a filosofia adeleriana não quer também que as pessoas sejam, né, solitárias, que cada um por si, não é isso. Ele traz muito esse senso da comunidade, né? Ele fala que a ideia é que a gente encontre o nosso propósito da vida no servir, mas não no sentido do reconhecimento, mas porque a gente tem esse papel de função, assim, né? Se a gente não tem uma função, a gente vai se perdendo no processo, né? Se a gente não está fazendo isso para contribuir para a comunidade, né? Ele fala, né? Tudo que a gente faz e tudo que acontece para a gente, tem muitas pessoas envolvidas, o todo está envolvido, né? Como a Viviane trouxe. Então, me fez olhar para essa relação que ele construiu com o pai dele, que foi realmente, né, levou tempo. Talvez esse processo, muitas vezes ele errou também no sentido de afrontar ou de culpar o pai por né, estar apanhando, né? Tipo, eu não merecia isso, enfim, e mudar essa postura dele, né? Então, eu vou ter que me distanciar do meu pai, eu vou ter que ver menos. Fazer que nem a Viviane falou, né? Quando chegou um momento que a coisa pode pegar, eu simplesmente só saio de cena. Uma vez uma psicóloga também fez isso comigo, Viviane, tipo, ela falava assim, olha, quando tiver tais situações na casa dos seus pais, só sai. Não bate de frente, que nem eu batia muito, né?
Não, só sai de cena. Porque dá tempo também deles pensarem, você vai romper, né, aquele padrão. E aí eu vendo assim no livro, eu falava, nossa, realmente, na hora que eu lia de manhã, assim, me vinha flashes da minha vida ou coisas atuais, assim, eu falava, opa, isso aqui ainda tem que olhar com atenção. Então, é bem profundo, né? Assim, você vê que ela bate bastante, mas a ideia, né, da psicologia no geral é trazer o desconforto. As pessoas ficam muito com a ideia de que a terapia é o psicólogo, né, passando a mão na sua cabeça e, tipo, tudo lindo, né? E não, é trazer. Se eu não trouxer incômodo, não faz muito sentido para mim a terapia. Tem que trazer, né? Pra gente olhar onde é a nossa parte e aquilo que de repente a gente está se perdendo no processo que nem é nosso, né? Que é do outro. E, Ana, enquanto você falava, né, e a Viviane também me faz pensar como as histórias, aí a gente até pode pensar um pouco até na terapia de esquemas, né? Como as histórias familiares, né, lá atrás, até a história da Viviane, essa relação com o pai, ela pode repetir nos relacionamentos futuros, né? Essa busca, essa busca de ser aceita por esse pai. Porque, claro, existe uma idealização de um pai, e aí na vida adulta você vai passar por um processo de um luto de um pai que não existe, né? Do teu pai real. E aí você encontra pessoas, novos relacionamentos, e aí entra até Freud, né? A psicanálise ela vai falar sobre isso, dessa tua busca inconsciente por um pai em outros relacionamentos, mas na verdade você está buscando aquela imagem, aquela pessoa, buscando aceitação. Eu quero ser aceita, né, por uma pessoa, só que aí você, muitas vezes, isso acontece muito em terapia, que o paciente fala ali do marido, tal, ou do namorado, e aí começa, né, você busca, né, relacionamentos, né, familiares, e você percebe que, caramba, o pai e esse marido são iguais, sem tirar nem pôr, ou então uma relação conflituosa com a mãe, e aí ela tem também um companheiro, companheira iguais a essa mãe, e aí as coisas começam a clarear. Então, essa busca desenfreada, né, que aí o livro fala muito sobre isso, de ser aceito, de você se enquadrar pelo outro. Não, eu preciso agradar, eu preciso ser perfeita, mas na verdade essa busca desenfreada de quê? Né? De desamparo, eu quero ser cuidada. E claro que acho não, isso é uma questão que todos nós queremos, né? Quem não quer ser cuidado, quem não quer ser amado? Mas tem um limite que aí eu acho que ele coloca sobre as tarefas. Até que ponto eu posso ir em ser amado? Amado não quer dizer que tenho que me sujeitar, ser abusada, ser explorada, ser xingada. É como se fosse uma moeda de troca. E aí entra, eu acho que quando ele fala desse relacionamento individual, de você saber, caramba, tem um desconforto aí nessa relação, e tem alguma coisa que não está legal. E aí vem tentar descobrir, né? Que desconforto é esse? E aí é tudo interligado, né? Você trouxe um ponto interessante, Vivi, que você falou assim, nessa relação que a gente quer, obviamente, ser cuidado e amado pelo outro. E quando ele fala dessa relação com a gente mesmo, e essas faltas, né, querendo ou não, né, se tem uma falta que veio lá dos pais, enfim, e a gente vem nessa eterna busca, mas e o quanto a gente, né, faz esse trabalho também da gente se cuidar, de a gente se amar, e é aí que eu acho que começa uma mudança. É o que eu tô Sim. percebendo, pelo menos comigo, né? Cheguei nos 40 e essas coisas realmente agora que estão acontecendo. Eu achava muitas vezes, eu tenho amor próprio. Não tinha nada. Porque eu estava fazendo muitas coisas para que o outro visse isso, né? Ou o marido, ou o que quer que seja, né? Em outros relacionamentos, buscando esse pai, né? Onde a gente, né, vê que realmente tem essas repetições de padrão. Mas é engraçado quando realmente muda uma coisa dentro da gente que você começa realmente a colocar aqueles não, espera aí, não tô fazendo isso, mas não tô feliz. Eu tô querendo agradar o outro, mas isso não tá me deixando bem. Internamente eu não tô nada legal com isso. E aí, quando você começa a fazer esse não, mas não no sentido realmente de manipular a situação, você faz isso por você primeiro, muda tudo, né? Até a forma como você vai cuidar e tratar o outro. Então, assim, claro, são coisas que, como eu tô falando, eu tô vivendo agora, tô sentindo, mas a gente percebe que essa mudança que a gente vai fazendo não necessariamente vai mudar o outro, mas já muda a relação que você tem com esse outro.
Se o outro muda, pode ser até que ele mude, né? É que nem ele falou, não, a pessoa, que nem a Viviane trouxe também, que a pessoa não vai mudar. E de fato, algumas a gente vê que ela não vai mudar naquele quesito, pode estar mudando em outras coisas, mas naquilo ali talvez ela não mude. Mas não é o outro que a gente tem que pensar, né, nesse momento, é a nossa relação que a gente está criando com ele. Então, se eu mudo essa relação com ele, pronto, já estou encontrando a paz, já está mais leve, isso não é meu, né? Devolvo aquilo que é dele e aquilo que é meu, eu vou tentar me resolver nesse sentido. E isso faz toda a diferença, né? Você já começa a perceber, falar, opa, peraí, nossa, parece que a vida não é tão ruim assim como parecia que estava, né? Mas é muito mais difícil, claro, como no caso da Viviane, pelo que ela passou, né? Eu acho que uma fala que a gente vê que, infelizmente, é comum, assim, a gente vê muitas mulheres que passam por isso, né? Mas que, infelizmente, né, eu acho que por muitos anos estava normalizado, né, que eu já via coisas assim é assim mesmo, né? Você vai se adaptando isso, vai, né? Tipo, enfim, eu já ouvi isso, né, até mesmo de família, porque na família minha é bem grande, e essas situações a gente, né, viu, enfim, né, eu vi bastante isso, né, de fora. E aí eu achava aquilo ali um absurdo. Eu falei, não é normal isso. Não é algo que pode até ser comum, de fato, pelo estilo de sociedade que a gente tem, né? Mas isso não pode ser normal uma pessoa tratar a outra dessa forma. Enfim. Então, ó, eu acho que todas as mulheres aqui, de alguma forma, ou viveram ou conhecem alguém que viveu situações, né, muito parecidas com a da Vivi. Ou relações, né, de abuso, enfim, né? Então, infelizmente, né? E a forma de quebrar esses ciclos, de fato, é começar a colocar essa coragem de não agradar, que não é fácil também, né? Eu não sei, para Viviane, eu sei que ela trouxe a história dela aqui, mas pensando em muitas mulheres que eu trabalho, que têm filhos, sempre vem aquela coisa assim. E tem uma pessoa muito próxima da minha vida que ela falava assim: mas como que eu mudava isso, né? Como que eu ia ficar com. Porque meus filhos, para onde a gente ia? Né? Para onde que eu vou? Não tenho casa, dinheiro e tudo mais, porque eu não trabalhava. Então, a mulher parece que ela fica muito mais refém, né? Porque ela acha que ela não é capaz, né? Complicadíssimo. Eu E vou aí, falar, meninas? então, já que você tocou no assunto. No caso da minha mãe, ela realmente, ela é dependente financeira, dependente emocional. Para mim foi difícil. Eu fiquei, após o divórcio, com um luto de 10 anos, um luto gigante, mas a psicóloga disse: fica tranquila, cada um tem o seu luto, você sabe o que você sofreu, não foi fraco, foi pesado, foi forte. E aí, na pandemia, como eu aproveitei para estudar muito, acabou vindo as neurociências me explicarem que esse estado de alerta, esse estado de não posso dormir porque eu posso morrer. Se ele disse que ia acabar comigo, eu posso morrer a qualquer momento. E aí você já não dorme no quarto, aí você vem para a sala. Mas se eu dormir, e como que ficam as meninas? Então, esse estado de alerta que foi todo criado, demorou para sair, porque ele estava impregnado nas células. Então, eu precisei realmente desse tempo comigo para olhar para mim, porque eu nunca tinha olhado para mim começar a me conhecer, porque ainda não me conheço, eu estou no processo, começar a me conhecer para tomar a atitude certa. A dependência emocional na minha vida, ela foi muito forte, porque eu achava que a minha vida sem ele ia acabar. Ele era o pai das minhas filhas, era o homem que eu tinha escolhido para viver a vida. Só que ele era um modelo que eu tinha de homem. Só que não é o único que existe. E não é mais aceito por mim. Então, eu não aceitando mais esse tipo de modelo na minha vida é um começo para que o padrão não se repita com as minhas filhas. Isso na minha cabeça fica bem forte também. Não consegui ainda encontrar uma outra pessoa, um outro companheiro, que o autor coloca no livro que a gente como ser humano divide as pessoas em inimigas e companheiras, né? Não encontrei ainda um outro companheiro. Eu acho que eu preciso estar totalmente bem comigo primeiro para me abrir para um outro relacionamento. A Mariana e a Isabel, elas passaram por todo esse medo, toda essa ameaça, toda essa chantagem. Elas passam em psicóloga até hoje, desde os 3 aninhos. Elas fazem terapia ainda. Mariana está muito forte.
A Mariana já consegue dizer: não, pai, eu não quero. Isabel ainda precisa fortalecer. Eu, como mãe, me sinto muito feliz de saber que elas estão no processo delas, que elas estão caminhando. E talvez para a Bel ainda falte, ela está com 17 ainda, então falte essa consciência dela de que este é o pai que eu tenho, este é o pai, ele deu para mim aquilo que ele tinha, e quando ele começar a faltar com respeito, eu me retiro. Talvez por ela ser menor de idade e ele levar e trazer, talvez ela não tenha ainda essa autonomia para se retirar. Mas acho que quando ela conseguir, como a Mariana consegue, que ela já fez 18, então ela fala, então, ou você respeita o que a gente está pedindo para você, ou eu vou ligar para minha mãe e a gente vai se encontrar na estação. Então a Mariana já tem essa força. A Isabel ainda falta. Ela prefere se calar e chorar, que é o que eu fazia lá há tempos atrás. Nossa, Virginia, e assim, parabéns, né, por ter pensado nas suas filhas, no sentido, né, de desde pequenas levar para terapia, porque obviamente elas acompanhavam isso, né, e enfim, isso, querendo ou não, a gente sabe, você vê pela sua própria história, né, você conseguiu romper com esse ciclo, mas, é óbvio, é muito mais custoso, né, a gente, uma vez eu vi, eu não lembro exatamente quem que falou isso, mas falou assim, a partir do momento que você tem mais conhecimento com o outro, você se torna mais responsável, né, de fazer, tomar ações para, enfim, né, mudar o cenário. Então, eu sei que isso traz uma sobrecarga também, acaba sendo mais pesado, porque a gente, nessa responsabilidade, obviamente, a gente tem que fazer alguma coisa, né? Então, imagina se você não tivesse feito nada, se tivesse sido omissa, né? Esse padrão ia continuar acontecendo. Então, você está fortalecendo duas mulheres aí para que, né, possam viver relacionamentos diferentes do que você viveu, e você agora também mais preparada para viver um novo relacionamento, né? Isso é muito bom, né? Parabéns. E eu lembrei agora, você estava falando algumas horas, há pouco, né? Algumas horas atrás, na verdade, apareceu até no Instagram. E foi uma frase que eu achei legal, que tem muito a ver com o livro, né? Que é a regra do não, que fala assim: se o sim for para facilitar a vida do outro e prejudicar a sua, então não. Nossa, me veio muito. E assim, às vezes a gente para a nossa vida, que eu já fiz muito para, né, atender lá o outro, e enfim. Então, na hora que você estava falando, eu me lembrei dessa frase, até cortei um pouco aqui, mas que eu achei muito interessante. Depois eu vou mandar lá no grupo. Mas não sei se as meninas querem falar alguma coisa em relação à fala da Viviane, da história dela, alguma coisa que vocês lembraram do livro. Porque conforme ela ia falando, nossa, vários trechos do livro já vinham na minha cabeça, assim, né? Vai vir alguns som de criança aqui, mas Vivi, sinta-se abraçada e acolhida. Essa dor, eu acredito, como vocês falaram, a Vivi falou, é de muitas pessoas. E quando ele fala que usava o pai para não perdoar, usava aquela questão de estar vivenciando toda vez, né? Eu fui espancada, e tal. Fala, putz, eu estou usando isso até hoje. Faço de vítima até hoje. Que é isso? Então, hoje você, Vivi, complementou mais ainda, né? Cada fase quem ele foi, o que ele passou também, né? E curar essas feridas, que senão realmente as nossas filhas, os filhos vão repetir essas histórias. Eu acho que esse conhecimento ele é assim, ó, tipo, tipo, não quero mais isso, para por aqui, né? Obrigada, Vivi, obrigada, gente. Obrigada Obrigada, mesmo. Célia. E como a Vivi também estava falando, né? Acho que esse estágio, quando a gente toma consciência, ele é muito importante para a gente realmente falar, peraí, se eu, né, vivo isso, vivi, e agora eu tenho essa, né, informação aqui para mim, o que que eu faço? Né? Eu não posso simplesmente, né, descartar isso, ou senão eu não vou estar enfrentando a situação, né, e aquilo vai continuar se mantendo. Então envolve uma coragem imensa. Por isso que esse livro, eu acho que o título dele é absurdo, né? Porque no final a coragem de não agradar envolve um medo muito grande também de se posicionar. Então, eu imagino para suas filhas, né, Vianney, assim, chegar para o pai, que é uma figura, né, de, assim, que vem aquela coisa de autoridade, que traz aquele, né, aquela coisa de respeito também,
e falar um não, né? De desagradá-lo, que é uma coisa também que as filhas buscam, elas querem o amor do pai. E de repente falar um não parece que vai perder esse amor, né? E a gente pode lembrar da nossa história, né? Para quem teve pais presentes. Quantas vezes eu tinha medo do meu pai? Nossa, imagina, falar um não ou desagradá-lo, né? Porque a gente tem uma ideia também, eu acho, principalmente a menina, aí vai no Freud também, né? Que negócio quando as crianças têm aquele amor, né? Tipo, quando é a menina, né? O pai e o menino é a mãe, né? Então, imagina, eu tenho uma relação com essa pessoa, né? Não é o pai e a mãe que tem a relação. E de repente você começa né, a quebrar isso. É muito difícil, né? Você chegar e falar, peraí, mas aquela pessoa que me deu a vida, como que eu, né, vou fazer isso com ela? Né, eu acho que essa parte realmente é bem desafiadora. Eu fiz esses processos com meus pais, tanto com pai como mãe, não foi fácil. E até hoje eu falo, tem algumas situações que eu falo, nossa, faço meio assim até sentindo, né, esse impacto emocional, né, que não tem como você não sentir aquilo ali. Mas eu olho e falo assim, estou levando para eles uma coisa que talvez eles, né, é deles ali, eles têm que trabalhar, né? A relação deles é deles e eu tenho que construir uma nova, para não ficar, né, jogando, porque muitas vezes eu reparava isso no meu relacionamento, né? A mesma situação, e claro, tem coisas ainda, eu vejo tanto nas relações familiares, assim, meus pais, irmãos, que melhorou muito, que tem coisas ainda que têm que ser trabalhadas, assim como no meu hoje. Né? Não é fácil estar num relacionamento, nada fácil, gente. A Viviane trouxe uma situação bem assim, né? Mas a gente vai vendo quanto a gente vai também, como posso dizer, assim, não vou dizer transferindo, né? Mas como a gente vai trazendo essas relações dos pais que não estavam legais também e a gente vai reproduzindo, na verdade, né? Então, quando a Viviane falou, eu falei, caramba, é verdade, né? O tempo todo a gente tá muito vigilante para não cometer esses erros. E aí, por isso que é tão importante a gente voltar antes pra gente, né? E se cuidar, peraí, que feridas, o que que não tá legal, o que que é meu, né? Enfim. E aí, criar distanciamento dentro de um relacionamento íntimo é muito mais difícil, gente. Eu vou dizer pra você. Porque você convive com a pessoa, né? Porque não tem simplesmente você falar assim, ó, né? Tipo, vai pra lá e vou pra cá, né? É muito mais desafiador. Então, E você aí falou tem da um ponto. Oi? Não, pode falar, Vi. É que a Ana falou da questão do pai e a questão da mãe. Com a minha mãe, eu já tenho que fazer o contrário, porque ela ouve que ela não foi uma boa mãe, que ela foi uma péssima mãe, que ela concordou com os abusos, que ela fez parte por concordar. E mesmo ela justificando, gente, mas eu, eu também era subjugada, eu também vivia com essas ameaças, não era fácil para mim. E aí ela vem conversar comigo, aí quando tá só eu e ela, eu falo, calma. Aí o trabalho é ao contrário com ela, né? Calma. A senhora foi a mãe possível, a senhora deu o seu melhor com as condições que a senhora tinha na época. Até a senhora conseguir condições melhores para fazer melhor ainda com as suas netas. A senhora não faz melhor com elas? Então pronto, acalma o seu coração, fica tranquila. Quando elas amadurecerem, quando elas entenderem o papel do pai e da mãe na vida delas, elas vão pensar diferente. Por enquanto, elas pensam assim, e não tem quem mude. Agora, a senhora pode confortar o seu coração. Eu fiz o melhor com as condições que eu tinha na época, eu dei o meu melhor. Pronto. Não, filha, mas elas falam que ficou faltando. Falei, sempre vai ficar faltando e a gente não é completa. A gente é incompleta. Exatamente. Não, e assim, a gente nunca vai ser completo, né? Eu acho que até os relacionamentos servem para a gente também ir se completando, vamos assim dizer, né? Mas isso nunca vai, acho que vai ser sempre um caminho a se buscar no sentido de se melhorar, né? De se desenvolver, não no sentido de chegar em algum lugar e pronto, cheguei na minha versão final. Não acho que isso não vai acontecer. Mas estar bem consigo mesmo, eu acho que é o ponto. Não é aquela questão de completude, porque eu acho que relações servem para agregar e nos desenvolver. Se não for para isso, não faz muito sentido para mim. Então, se eu estou num relacionamento onde eu não estou me desenvolvendo, né? Apesar que eu acho que até o desconforto no relacionamento também nos desenvolve, né? Quando você coloca essa responsabilidade no sentido, pera, eu tenho que melhorar isso em mim, ou de repente, né, sair dessa situação, né? Então, eu acho que esse é um ponto que a gente sempre tem que observar, mas esse lugar que também colocam de alguma forma na sociedade do tipo, eu tenho que ser perfeita, né? Os padrões, isso também faz com que atrapalhe muito o processo, né? Porque aí você nunca vai estar.
Porque se você comparar com as redes sociais hoje, que coloca a gente em comparação com qualquer pessoa no mundo, nossa, então você vai viver a vida inteira, né, no sentido de insuficiência, de tipo, não tá bom, nunca vou, né, chegar naquele lugar e fica lá, né, nessa rodinha do ratinho ali, correndo atrás de algo que na verdade já tá aí, né? Assim, tudo que a gente precisa. Até uma fala do Kabat-Zinn que eu acho muito legal. Ele fala tudo que a gente precisa já tá presente agora. Mas a gente sempre vai olhar para aquilo que parece que falta, né? E aí vem tudo isso que a gente está falando. Meninas, olha só, se vocês quiserem continuar, porque como eu deu aqui o horário, eu passei já até o roxo para Vivi, tá? Então, agradecer muito, muito a presença aí de vocês, as falas. Nossa, a Viviane hoje, né, trouxe aí essa a história, enfim, tão preciosa e obrigada por compartilhar com a gente, Viviane. Acho que é uma coragem muito grande colocar e expor algo assim, me parece. Sim, Você sim. fala e você tá bem resolvida com isso é muito bom. Porque eu sinto que quando eu consigo falar de coisas que foram muito pesadas para mim, com leveza, de alguma maneira eu acho que isso aí já tá, né, ou se curando ou se curou, enfim, parece que tá num processo já bem bonito da transformação, né? Então, parabéns por essa, né, por essa caminhada e por essa, né, sabedoria que você desenvolveu aí ao longo do tempo, com a sua família, com seus pais, com suas filhas e até mesmo com seu ex. Coragem, né? Porque E acima precisou de de tudo com muita ela mesma, coragem, né? muita coragem. Não, Muita só coragem. coragem, o tempo todo, né? O tempo todo, coragem. Então, assim, é inspirador. Eu fiquei até arrepiada aqui. Parabéns mesmo. E agradecer demais. E você acredita que eu nunca senti essa coragem? Porque quando eu tive a síndrome do pânico em 2019, a psiquiatra me chamou e falou assim: olha, foi muito medo acumulado, muita raiva acumulada por conta de tudo que aconteceu, que quando você entrou nesse curso da PUC sobre felicidade, deu um choque na sua mente. Ela não entendeu, ela bugou tudo. Então, ela falou assim. Você vai se tratar esses 6 meses, você vai tomar medicação, mas você não vai ficar com ela pro resto da vida, né? Conversa com a sua psicóloga. E na época a psicóloga estava de férias. E aí, conversando com a Cristine, ela, toda a terapia, ela falava: Você é muito corajosa. Que eu falava: Eu sou muito medrosa. Eu morro de medo de chantagem, de ameaça. Você é muito corajosa. Então, é uma palavra que ela falava sempre nas sessões de terapia e que eu não sentia. E aí, eu tô ouvindo de vocês de novo. E assim, né, Vivi? Você tinha a questão com a ansiedade. A ansiedade é medo praticamente puro, né? E aí, se você conseguiu fazer esses movimentos todos, é claro que teve muita coragem, né? Não existe coragem sem medo, né? Às vezes as pessoas falam algumas coisas para mim, ah, você tem coragem de tal coisa. Eu falo, não, isso aqui não me parece coragem porque eu não tinha medo. Isso aí para mim era muito tranquilo. Agora, quando a ansiedade bate, ah, você pode ter certeza, né? Claro que há um medo, né? A gente não sabe o que vai acontecer, né? Mais no seu caso. A incerteza, tipo, antes eu tinha um lar aqui com uma pessoa, eu sei, mesmo com aquilo desconfortável, eu sei o que está acontecendo e aquilo ali para mim é algo que eu já sei lidar, mesmo sendo horrível, né? Mas o que que é viver sem isso, né? Que nem você falou uma hora na sua fala, e no livro ele fala isso também. Quando a gente tem esse senso de pertencimento a algo, né? A alguém, a um grupo, quando a gente sai disso, ou pensa em sair, é difícil. Porque quem sou eu sem esse meu companheiro? Não, companheiro, né? No caso, não sei se era companheiro ou se era o inimigo ali, né? Mas quem era eu ali com aquela pessoa? Nossa, e quem sou eu, né, sem isso? Eu não consigo imaginar a minha vida, né? Foram anos com uma pessoa, então a gente vai também, né, como falar, se fundindo aquilo ali, se tornando aquela, né, aquela união, aquele relacionamento, na verdade. E aí, quem sou eu fora desse relacionamento, né? Por isso que é tão importante de se cuidar, né? Por isso que é tão importante a gente olhar pra gente nessa relação da gente com a gente mesmo, não por conta dos outros, mas porque se não houver mais esses outros eu consiga seguir minha vida. Porque é isso. Em algum momento as pessoas que a gente ama vão deixar de existir ou a gente vai deixar de existir. E aí, como que é? E o filósofo fala muito isso, né? Na verdade, muito isso, quanto de você olhar para si. Sim. Sem ficar na expectativa do olhar do outro. Que vamos combinar, que é difícil pra caramba, Nossa, demais. né? Demais. Nós somos, ainda mais as mulheres, né? Tem uma questão social, fomos ensinadas, se comporte, fecha a perna, olha, senta direito, nossa, você não pode falar assim.
Então, meu pai E as, falava, não, não pode ficar reganhando os dentes. olha, Sim. Mas, gente, umas coisas assim. E eu lembro da minha mãe pequena, isso marcou tanto. Porque quando eu era pequena, eu sempre fui muito assim, né? Questionadora das coisas. E se eu não gostava de algo, eu defendia meus amiguinhos. Então, assim, eu sempre fui muito, assim, de pegar a dor do outro e tentar ajudar. Eu acho que é por isso que veio essa coisa do direito, assim, também veio de questões familiares. Do meu pai e da minha mãe, veio muito deles ali. E aí eu lembro que como eu ficava revoltada com bullying, essas coisas, e eu entrava, era entrona mesmo, gente. Tanto que na oitava série, meu apelido era Maria João, né? E aí minha mãe uma hora falou assim, acho que os professores foram falar com ela, e ela falou, ó, filha, se você ficar brigando com todo mundo, você não vai ter mais amigos. E aí pronto. Aí naquele momento, eu não podia mais, sabe, bater de frente. Alguma coisa chegava e falava assim pra mim, não, se você fizer isso, você vai ficar sem amigos. Mas o desconforto vinha tanto que eu não achava certo, né? Por exemplo, tinha muito apelido, mas alguns apelidos eram muito agressivos. Eu lembro de uma menina, assim, nunca vou esquecer, ela, não sei mais o paradeiro dela, ela tinha obesidade, dava dó, assim, ela ficava na parede, eu até lembro o nome dela, ela chamava Andréia. Ela ficava na parede, e o pessoal zoava aquela menina, assim, de uma tal forma, era tão, assim, dolorido ver aquilo ali. Naquela época eu não tinha nenhum problema com peso, mas aquela dor dela, assim, eu via que ela não tinha amigos, ela não falava com ninguém. Eu tentava falar com ela, eu percebia que ela, sabe, ela virava a cara pra parede. Então eu pegava aquelas brigas, assim, de pessoas que eram muito vulneráveis e eu não conseguia. Eu falava, minha mãe que. Ai, desculpa a palavra, gente, a minha mãe que se foda agora. Eu não vou deixar essa menina aqui passar pelo que ela tá passando. Então, assim, às vezes vinha esses conflitos internos. Então você falava assim, ai, gente. Se eu ficar muito briguenta, eu vou perder meus amigos. Eu falei, não, mas que amigo mesmo? Sabe que, tipo, eu não faço isso com um amigo, eu faço com quem agride meu amigo. Foi daí que eu fui mudando, mas olha como às vezes uma fala, que eu lembro assim que marcou muito. sim. Acho que eu tinha uns 8 anos, e eu falava, gente, não, não é por aí o caminho, né? Mas enfim, Mas né? essas vozes, né? Até a terapia da autocompaixão, ela fala sobre isso, né? Focada na autocompaixão. Essas vozes internas que nós temos, né? Essas vozes muito críticas, são vozes, né, que foram ditas lá atrás, né? Você não pode isso. Até essa fala, né? Nossa, se você brigar, você vai ficar sem amigos. Quer dizer, você vai ficar sozinha, vai ficar sem Sim, ninguém. Então, às vezes são tantas vozes maternas, paternas, né? Até de companheiros, que às vezes a gente leva para a vida e acredita que vai ficar sozinha, que não pode discordar. Então, por isso que esse processo do olhar para si é o tempo inteiro, não tem fim, né, gente? Não acaba. e é engraçado, né? Você falando, não tem fim, né? Se a gente fica assim, poxa, nunca a gente vai ter uma folga, né? Por isso que a gente tem que praticar mindfulness, já deixando a minha mensagem final, para que a gente possa também fazer essas pausas e começar a olhar para a vida assim, o que tem agora que eu possa me conectar e falar, calma aí, a vida não é só ficar resolvendo os problemas, mas também, né, Sim. apreciar um nascer do sol, é um momento que você está com a sua filha, né, Viviane, né, você falou que tem muita essa questão da comunicação, criar, né, esses momentos também, para a gente também não achar que a vida é só, né, problema e resolver, né, esses problemas, que obviamente a gente tem que enfrentá-los, né, o livro traz isso, a gente precisa fazer, mas esses momentos de autocuidado, esses momentos de presença, no sentido de criar, né, um caminho inverso, né? Trazer esses momentos na simplicidade que vão falar para a gente assim, não, a vida vale a pena sim. Como é bom eu estar comigo e, por exemplo, de manhã me proporcionar um momento de conexão comigo, né? Um momento no café da manhã. Eu gosto muito, por exemplo, de pegar a xícara de café. Eu sou louca pelo café, né? Eu sou viciada em café. Eu adoro pegar a xícara quentinha e sentir aquele calor da caneca, assim, sabe? O aroma e falar assim, nossa, eu tô alimentando uma coisa que eu sei que eu gosto muito, né? Coisa simples. Mas pode ser outras coisas também, né? Hoje de manhã, esse tempo meio frio, assim, né? Mas com sol, eu ir pro sol e ficar no sol e falar assim, nossa, como é gostoso tá aqui. Enfim, então acho que a gente precisa realmente voltar pra gente no sentido de cuidado, aquilo que a gente gostaria do outro, a gente se dá. Por que a gente não pode se dar isso, né? Esse momento, enfim, né, seja de cuidado de beleza, seja de descanso, também o ócio, né, e também acho que é isso. Eu pratico ócio várias vezes. Eu falo assim, eu vim de uma cultura, principalmente de trabalho, mas também um pouco da família, assim, né? Não, tem que ser produzir o tempo todo.
E isso é uma coisa que eu reparei até no meu relacionamento atual, assim, tipo, via ele muito nessa cobrança, assim, tipo, não pode ficar parada. Teve uma vez no casamento que eu falei assim, opa, como assim, gente? Aí eu reparei, respirei, e falei, não, pá, isso é dele. Se ele quer ser, assim, essa pessoa produtiva, ele que seja. E eu joguei e falei, isso aqui é teu, meu filho, não é meu, não. Eu vou fazer meus momentos de pausa. Mas até eu fazer isso, eu fui entrando na onda. E eu falei, que é isso, gente? Que inferno é esse? Aí você fala, parar. Então, por isso que esse momento, né, que a Vivi falou da gente estar sempre se observando é importante, mas também de fazer essas pausas para também a gente poder oxigenar esse cérebro e refletir melhor, né? Para a gente fazer essa distância também que o autor fala e a gente poder parar, peraí, a vida também não é só isso. Calma aí. Né? Eu acho que E eu importante. acho assim que quando falamos de olhar para si, é olhar para aquilo que a gente está precisando. E aí precisamos parar mesmo, de olhar para o corpo, né? O corpo sinaliza, caramba, estou muito cansada hoje, não vou para tal lugar, não vou fazer, preciso de descanso. Porque a gente precisa diferenciar muito, né? Aquilo que eu quero e aquilo que eu preciso. Que parece que é Sim, super fácil, né? Nossa, eu quero fazer 1000 coisas, mas eu estou precisando fazer 1000 coisas, né? O que que a minha mente, o que que o meu corpo está pedindo? Então, é um processo mesmo diário, e aí entra as práticas de mindfulness, né? Que nos traz para o hoje. Caramba, o que que hoje eu e, preciso? e aí você falou, nossa, né, quando ele traz um livro que corpo e mente não são separados, né? É isso. Na hora que o corpo sinalizar o que está desconfortável, gente, é a hora que você tem que fazer a pausa. É, Que esse corpo está me sinalizando que talvez eu não esteja percebendo, mas é a minha mente que está fabricando de alguma forma. Ou a relação que eu estou sim. construindo com as coisas, né? Então é Eu queria isso, menina. aproveitar e Eu agradecer a vou presença da Elaine. olha, meninas, vou dar um tchauzinho para vocês. Podem continuar aí, tá? Um bom fim de semana para vocês, viu? Foi ótimo. É isso, Vocês tchau. arrasam. Boa Obrigada. festa, boa festa. E que bom te ver aqui, Elaine. Bom, amiga, eu já li o livro, já em março, amei. E eu falei assim, nunca consigo entrar sábado para participar, exatamente isso, essa correria, a gente tem várias coisas para fazer. Sim. Mas, ai, fiquei feliz de poder participar. Vi que é um bate-papo, óbvio, né, do livro, mas também um espaço que a gente pode se abrir, conversar, dividir as alegrias, os problemas, né? Como a Viviane contou aí da história dela. Viviane, parabéns, assim, que mulher exatamente corajosa, né? Apesar de você ter demorado a reconhecer e acreditar. Mas é uma história, assim, admirável, até para outras mulheres que não conseguem sair dessas relações, né? Abusivas. Eu sou policial penal, trabalhei numa penitenciária feminina há muitos anos. E, assim, são histórias também que a gente fica, assim, abismada de mulheres que às vezes acabam, né, cometendo coisas que não queriam, fazendo situações que não queriam, e até de cometer crimes mesmo por conta de relacionamentos assim, que não conseguem sair, ou acabam se tornando vítimas, né? E que bom que você, né, conseguiu ter essa coragem, né, de separar e até de proteger suas filhas e você também, né? Então, assim, achei uma história muito admirável de ouvir nesse sábado de manhã. Obrigada. A nossa, Ah, a nossa casa, que era um inferno, elas choravam no chão da escola, com 3 aninhos, a Mari, 2 aninhos, a Bel. Elas deitavam de barriga para baixo no chão da escola e choravam. Não quer ir para casa, mamãe, não quer ir para casa. Por quê? Porque em Então, casa tinha o quê, né? Era tão bom ir para casa. E a situação chegou num ponto que a Mari, com 3 aninhos, sabe aquelas placas de madeira que tem os animaizinhos para você encaixar no contorno? Ela pegava a placa e tacava na cara do amigo. Então, era sangue para todo lado, era mãe chamada na escola, a Belzinha que estava no berçário, ela mordia todos os bebês. Então, ficou realmente insustentável para mim como mãe, mas na escola também as professoras me chamaram. Falaram, não tem condições de continuar como tá. Mas foi uma juíza que me telefonou, graças ao meu advogado, doutor Tatini, ele foi muito importante na minha vida. Ela falou assim: eu preciso te fazer uma pergunta. Você quer estar viva para ver suas filhas crescerem? Porque isso pode não acontecer.
Então, essa frase dela, ela puxou meu coração de um jeito que eu falei, eu quero estar viva para ver minhas filhas crescerem. Então, foi aquela tomada de consciência para falar, tá, então vamos fazer o que tem que fazer, que é a denúncia. Meu pai me acompanhou na delegacia da mulher. Esse tempo, esse processo todo, ele me teve lá comigo na delegacia, no fórum, ele estava comigo todas as vezes. Ele foi aquela pessoa que deu apoio total. Tanto é que quando ele começa a falar palavrões, ou xingar, ou gritar, que eu falo, licença, pai, agora a gente está indo para casa. Aí minha mãe tem que ouvir, né? Sua filha é uma filha ingrata. Eu fiz tudo por ela quando ela precisou e olha como ela me trata, nem para me ouvir. É. Mas aqui em casa agora a gente, há alguns anos, desde 2011, é o nosso porto seguro. A gente chega e pode fazer, ufa, chegamos em casa. É o lugar seguro, né? E o livro, ele faz esse balanço o tempo inteiro, né? Traz a gente para a vida da gente mesmo, o quanto é possível, né, dar limites, saber o que que é do outro, o que é meu, o que que eu posso fazer com isso. Então, ele dá essas chacoalhadas, né? E hoje foi muito isso, né? Essa divisão, o que que é meu e o que é do outro, principalmente nos relacionamentos. A gente, a gente pesquisar muito, a gente estudar muito e a gente procurar pessoas que possam ajudar a gente, você sabe que está indo por um caminho que naquele momento é o melhor, mas você não sabe se existem outras possibilidades. Então, a Sim, cada livro que eu leio, a cada profissional que eu converso, a cada palestra que eu vou, é como se me fortalecesse. Então, esse trecho de hoje exclusivamente, ele mostrou para mim, você segurou com liberdade a carta. Você não sim. deu a carta para ninguém, você segurou a carta. O que que é segurar a carta nesse caso? É assumir a responsabilidade e É a falar para você mesmo, autorresponsabilidade. o que que eu posso fazer para melhorar isso que eu tenho hoje? Então, aí vai me deixando feliz. Cada leitura desse livro é um. E tem uma coisa também, Viviane, quando você falou aí da sua mãe, né, da sua mãe dessa dependência, né, da própria relação com seu pai, você também teve um papel importante aí de romper aí um ciclo, né, a repetição familiar, porque o que que acontece, né? Normalmente os filhos também repetem padrões, até que alguém ali na história familiar corte esse elo. E você aí teve um papel importantíssimo. Você cortou essa repetição. Porque a gente não percebe, né? Às vezes a gente não percebe as repetições de olhar para os avós, para os bisavós, para as mães. E aí você fica, caramba. Uma vez foi muito interessante, isso já faz uns 2 anos. Eu atendi uma paciente e ela veio com a queixa de relacionamento também, de casamento e tal, o marido alcoólatra. E aí começamos a fazer uma timeline então vamos fazer agora uma timeline dos teus relacionamentos. E ela não tinha percebido. Quando ela começou a escrever, né, de colocar o ano e os relacionamentos, ela tinha sido casada 4 vezes. Os 4 eram alcoólatras. Os namorados bebiam muito, os ex lá na adolescência. Então o álcool sempre teve presente. E ela ficou em choque. Como que eu nunca associei? Ela nunca tinha percebido. Então, aí tinha a história do pai alcoólatra, irmão alcoólatra, bisavô alcoólatra. Então, ela tinha um papel importante ali de escolher, né? Vou continuar aqui nesse lugar e inconscientemente buscava parceiros, né? Sempre envolvidos no algo. A Então, minha assim, consciência, pode terminar. é incrível isso, né? É A minha incrível. tomada de consciência não foi em terapia, não foi nas sessões, ela foi na pandemia mesmo, quando eu tinha me inscrito para o trabalho do professor clínico de Souza, e aí eu conheci também a professora Cláudia Lança. Então, foi nas palestras dela sobre a constelação, sobre a questão do lugar de ordem. Pode ser
na instituição escola, na instituição família, na instituição trabalho, qualquer instituição, qualquer núcleo, qualquer sistema que ela fala. Então, qual o seu lugar de ordem no sistema? Você está saindo do seu lugar de ordem ou você está ocupando o lugar de outra pessoa nessa ordem? Na hierarquia, você está respeitando quem veio primeiro ou você está tentando entrar no lugar dessa pessoa para fazer a função dela? Então, tudo o que você fizer fora da ordem vai gerar alguma consequência. Aí você tem que pensar se a consequência está sendo boa para o sistema ou ela está sendo ruim para mim. Porque ela explicava assim, gente, quando a família toma alguma atitude que às vezes não é boa, aí entra o julgamento. Eu julgo que aquela atitude que aquela pessoa não foi boa. Ela beneficiou o sistema? Na maioria das vezes, sim, por amor, entre aspas. Mas sempre traz consequência e sempre traz alguma coisa que não é legal para alguém. Então, foi aí que eu tomei a consciência da repetição do padrão. Aí foi para terapia, né? Cristine, olha o que eu descobri hoje. Eu pesquisei, eu fui na palestra e eu vi. E eu tô repetindo o padrão da minha mãe. Ela, ai, que bom que você descobriu. Então, as minhas descobertas foram essas. E para mim foram muito significativas, porque foi quando? 2020, foi há pouco tempo, há 5 anos atrás. Quanto mais consciência você tem daquilo que você está passando, melhor você consegue parar para pensar o que que eu posso fazer daqui para frente o melhor. Então, quando você sabe que você, não quebrando o ciclo, quem vai repetir o ciclo são as próximas gerações, minhas filhas, que eu amo tanto, aí é como se os trabalhos, eles, não, vamos lá, bora colocar mais a mão na massa, que a primeira parte foi feita em 2011, mas ela não tinha consciência. A consciência é só para que eu continuasse viva para ver minhas filhas crescerem. Em sobrevivência, modo sobrevivência. 2020, tomada de consciência, repetição de padrão. Eu não quero que elas repitam padrão, mas para isso eu preciso saber o que aconteceu em mim para que esse padrão repetisse. Tá? Codependência. O que é a codependência? Vamos estudar. E aí, Cristine, eu descobri mais isso. Eu sou codependente. Ela, calma, vamos ver que você está entendendo por isso para a gente conversar. Então, 2020 é como se fosse um boom na minha mente. Eu descobri um monte de coisas sobre mim que eu não sabia. Aí eu conheci a Louise Hay em 2018, que já começou a me despertar. Se olha no espelho. Eu lembro que quando ela pediu para se olhar no espelho, eu lembrei da Cristine na primeira sessão de terapia, que ela falou assim: tá vendo esse espelho grande? Eu quero que você vá lá para frente e se olhar. E eu não conseguia me olhar. Eu só conseguia chorar. Então, minhas primeiras sessões de terapia foram chorando. Eu ainda era casada. Então, esse processo onde você precisa da ajuda do outro para você sair do estado que você está e você conseguir crescer, eu digo que as psicólogas na vida das pessoas são anjos. Você vivia um anjo na vida de muita gente. E eu tive o anjo Cristine. Ela foi anjo na minha vida. Tem falhas como qualquer ser humano. A minha mãe mesmo fala, poxa, ela falhou nisso, ela falhou naquilo. Eu falei, sim, ela é ser humano. A gente falha. Ah, Mas os downloads que ela trouxe para minha vida, as reflexões que ela fez eu ter, as tomadas de consciência, eu sou muito grata. O que a gente é graças às pessoas que passaram em volta. Assim como o pai e a mãe que a gente teve, não importa o que aconteceu, se você apanhou na infância, se você foi negligenciada, se você não teve o amor que você queria. Ele é o pai possível. Então, assim, é graças a ele que eu fiquei adulta. Se não é o pai e a mãe suprirem as necessidades que você precisa enquanto menor de idade, você não vai conseguir ir para frente. Então, assim, reconhecer isso é importante, mas para ele não é suficiente. Então, se é importante reconhecer, mas não é suficiente, eu teria que pagar um preço maior, é uma coisa que eu não consigo dar, disso eu já fiquei leve, tranquila, eu tenho que me retirar. é isso, gente. Vocês querem colocar mais alguma coisa do livro? Podemos encerrar? O que que vocês acham?
Do livro eu coloquei que o que ficou do capítulo foi que eu segurei a carta e que a gente precisa segurar a carta, ter essa Segurar. liberdade de segurar a carta e não ficar dizendo quem deu as cartas foi fulano. A culpa disso é porque Sim. fulano deu as cartas. E aí, porque você deixou e você não quis ter a liberdade de segurar ela. O que está escrito nessa sua carta, Viviane? Na carta que eu segurei, em É, 2011, e uma que, que, carta, é, a carta que eu segurei em 2011 foi: eu quero continuar viva para ver minhas filhas crescerem. Agora, a ótimo. carta que eu seguro hoje é diferente. E uma bonita carta, né? É, a carta que eu seguro hoje já é: eu quero aprender a cada dia a ser uma pessoa melhor, para fazer a diferença no mundo. Sou professora de educação infantil, então eu lido com crianças todos os dias. Eu acolho famílias todos os dias, porque quando você acolhe uma criança, você acolhe a família dela. Sim, sim. Então, se você imaginar que você recebe uma criança às 7 da manhã, bom dia, Emily, você tá bem? Ela vem e te abraça. Não, hoje eu não tô bem, Pro, eu vou precisar conversar com você. Bom dia, Davi, você tá bem? Não, eu apanhei. Bom É. dia, Roberta, você tá bem? Uhum. Quando eu falo assim, gente, apago a luz, né? Aí eles sabem que é a hora do nosso mindfulness. Aí já começa todo mundo colocar a mão no coração. Eles mesmos fazem. Você ouve o suspiro. Muito bom, muito bom. E aí, quando termina, aí sempre aparece um, né? Poxa, eu perguntei pro meu pai se ele sentiu o amor do coração que eu mandei para ele. Ele ainda não consegue, Pro. Calma, calma. Cada pessoa tem o seu ritmo. Não vai que um dia ele consegue, né? Continua mandando o amor do seu coração. Então, a minha carta de hoje é aprender a cada dia para ser um ser humano melhor. Porque se eu for um ser humano melhor, eu sou uma profissional melhor, eu sou uma colega de trabalho melhor, eu sou uma mãe melhor, uma filha melhor, uma irmã melhor. Eu acho que é um exercício até, né? Até para a gente mesmo, né? Que carta hoje nós estamos segurando, né? Acho que é um exercício a fazer aí. E, e ficar segurando essa carta e ver o que que ela diz sobre a gente, né? Sobre os nossos valores, sobre o amanhã, sobre que busca é essa. Acho que é um bom exercício. Então tá bom, gente. Um bom sábado aí pra gente. Vamos segurar as nossas cartas, então, firmemente. Vi, obrigada, tá? Por ter aberto aí seu coração. Um abraço para você. Eu que agradeço pelo espaço acolhedor. Célia, Elaine, beijo. Beijo, Até o Vivi, próximo adorei. Até encontro. o próximo. Beijo. Tchau, Beijo. tchau.